Olá, boa noite! Hoje é quarta-feira, 21 de Tishrei de 5.778. Veja no Mosaico, uma entrevista com a rabina Fernanda da CIP, um curta-metragem do cineasta Meir Kay, cozinha da edamame e muito mais. No oferecimento do nosso querido clube A Hebraica, vamos às notícias e comentários da semana com o Rony Gottschalk. Vai lá, Rony! Algumas notícias curiosas. Um deputado federal da Suíça, do Partido Verde, disse que os judeus em Auschwitz tinham mais chance de sobreviver do que porcos criados pela indústria de embutidos. Jonas Fricker, de 40 anos, não estava preparado para o escândalo que se seguiu e renunciou ao cargo, desculpando-se pela comparação infeliz. Número 2. Uma manifestação de neonazistas em Gotemburgo, na Suécia, terminou em pancadaria com a polícia e 30 bonitinhos no chilindró. A manifestação, que ocorreu no dia do Yom Kippur, ia passar na frente de uma sinagoga, mas a polícia obrigou os manifestantes a mudarem de rumo. Para quem não lembra, a Suécia era um país neutro durante a Segunda Guerra e ficou olhando seus vizinhos e aliados, Dinamarca e Noruega, serem invadidos e ocupados pela Alemanha. Se isso não fosse suficiente, a Suécia ganhou uma fortuna exportando aço e rolamentos para o esforço de guerra nazista. Eu estava lendo o jornal Estado de São Paulo e pensei que estava lendo a Folha. Isso foi mais ou menos uma semana, 2 semanas atrás. Nas palavras cruzadas daquele domingo, a resposta errada, diga-se de passagem, para território que sofre ocupação e bombardeio de Israel era, claro, a Palestina. Eu não sei o que dizer. É ignorância, antissemitismo ou os dois? No Mosaico Online de hoje, vamos ver um curta-metragem muito legal do cineasta americano de ascendência judaica, Meir Kay. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. He was like, no! Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh! Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere a entrevista com a rabina Fernanda da CIP.
O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Amigos do Mosaico, hoje nós vamos conversar um pouquinho com Fernanda Tomczynski Galanternik. E vocês vão me perguntar, evidentemente, quem é a Fernanda? A Fernanda é a primeira rabina que a Congregação Israelita Paulista contrata na sua história. Fernanda, seja bem-vinda ao Mosaico. É a primeira vez que o Mosaico entrevista uma rabina. Obrigada. E a minha curiosidade é muito grande. O que faz uma moça judia decidir-se pelo rabinato? Uma paixão pela tradição, uma paixão pelos textos, pelas fontes, pelos valores judaicos e um desejo de querer passar isso adiante. Acho que a importância do rabinato, na verdade, é poder aprender o máximo possível para conseguir passar adiante e apaixonar os outros. Você está na CIP encarregada do departamento de ensino, que não é pouca coisa, porque nós não temos na CIP um ensino integral. E são mais de 200 crianças. Que tal essa experiência, que tal esse desafio? É um desafio interessante. Na verdade, a minha contratação, ela veio em seguida de uma outra rabina, a rabina Debbie Greenberg, que não exercia o rabinato na CIP. Ela era rabina, ela tinha formação de rabina e ela coordenava o departamento de ensino. E a experiência da CIP em ter uma rabina, né, fazendo essa função, convenceu eles de que valia a pena contratar outra rabina também para fazer esse trabalho. E é um desafio porque justamente como não é um ensino integral, nós lidamos com as famílias mais diversas, que buscam às vezes coisas muito específicas como preparação para a cerimônia de bar mitzvah ou algo um pouco mais aprofundado. A gente tem um programa de crianças a partir de 4 anos, por exemplo. E a dificuldade é de transmitir o judaísmo, os valores judaicos do mundo liberal nessa sociedade mais liberal ainda que nós vivemos, né? Temos um público que eu diria que não é, na sua grande maioria, grandes observantes da lei ou da religião, senão como uma tradição. Então, alguns elementos a gente tenta trazer, a gente sempre quer trazer, nosso olhar quais são esses valores que a nossa tradição tem para ensinar para essa vida de hoje em dia. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que a gente quer ensinar eles que o judaísmo não é algo que fica dentro das 4 paredes de uma sinagoga, porque essa não é uma geração ou uma população que tem um judaísmo muito ativo para fora. Então, uma coisa que a gente quer incentivar é que os valores judaicos não fiquem restritos às 4 paredes de uma sinagoga ou a uma comunidade, a congregação, né, a CIP, senão que isso possa fazer com que eles sejam melhores pessoas, melhores judeus também no mundo para fora. No mundo para fora. Onde você estudou? Na escola. Rabinato. O rabinato. Sim. Eu estudei na Argentina. Uhum. Eu comecei, na verdade, meus estudos em Israel, num lugar que chama Conservative Yeshiva. Ainda não pelo rabinato. Eu fiz um estudo livre. Lá qualquer um que quer estudar judaísmo pode vir bater na porta e estudar. É uma yeshiva do movimento conservador, homens e mulheres estudando juntos. Eu estudei lá por 2 anos e aí eu entrei para o rabinato especificamente na Argentina, no seminário rabínico Marshall T. Meyer. Que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Sim. Que bom.
é um lugar já que tem sua história, Claro. 50 e alguns anos. O Rabino Marshall Mayer e toda a sua comunidade na Argentina tinham já uma certa tradição, tinha uma tradição liberal. E você me fala que alguns dos nossos, vamos dizer, os valores com que nós temos que conviver, de alguma forma podem conflitar com os valores muito liberais que a nossa comunidade tem, vamos dizer, fora da sinagoga. Mas eu pergunto, e do outro lado, onde tem a ortodoxia, como é que circula a Fernanda diante desses olhares? Como é que você enxerga isso? A verdade é que, pessoalmente, eu circulo pouco nesses espaços, por razões talvez óbvias. Eu, por um lado, pessoalmente, conflita a ideologia, não consigo entender, porque se tem alguma coisa que para mim é muito clara, é que o judaísmo só existe hoje em dia porque teve a capacidade de olhar para o mundo e ir se adaptando ao mundo em que vivia. Perfeito. As diferentes culturas e tradições antigas que morreram ou não conseguiram manter os seus valores principais e se entregaram para a cultura, a assimilação, né, total, ou se fecharam tanto que também não conseguiram se manter. Eu acho que por isso que eu acho que o valor o judaísmo em si, ele só conseguiu de fato se manter porque ele conseguiu se enxergar e enxergar o mundo nessa conversa. Porque religião, para mim, não pode existir se ela não conversa com as pessoas. E as pessoas vivem no mundo, numa época. Então, por um lado, eu tenho algumas dificuldades de entender algumas coisas que não conversam com o mundo em que nós vivemos hoje em dia. A Fernanda não vai dizer, mas eu vou dizer o seguinte, quando ela fala que a religião tem que conversar com as pessoas de hoje, nas circunstâncias de hoje, nós estamos contrapondo o outro conceito, que é o conceito ortodoxo, que diz o seguinte: qualquer coisa que mudar de 1600 para cá, não pode. E a única razão pela qual a religião ainda existe é porque nós fazemos as coisas do mesmo jeito que eram feitas 300 anos atrás. Vocês tirem vossas próprias conclusões sobre o que faz mais sentido. Mas, Fernanda, vamos em frente. O que você pode me contar da CIP, que afinal você não viveu aqui dentro e você está há menos de um ano aqui? É um ambiente acolhedor? É um lugar que vale a pena trabalhar? A possibilidade de fazer a escola crescer é significativa? A CIP está num momento muito interessante. Nós estamos justamente no departamento, estamos reestruturando o departamento de educação, fazendo uma fusão com o que é a juventude, para tentar conscientemente abarcar do 0 ao 120. Então estamos no momento em que estamos construindo muito, pensando e botando muito a mão na massa para construir programas e projetos para todas as idades de educação, para todas as idades. Porque é um foco, acho que talvez o foco principal é o conhecimento das pessoas. As pessoas só podem fazer alguma coisa, participar de alguma coisa no momento em que elas sabem do que está fazendo, sabem o que está acontecendo. Então, a gente quer que elas se envolvam com o judaísmo de diferentes maneiras, por diferentes lados, com diferentes conteúdos. Então, esse é o momento em que nós estamos na CIP, nesse departamento de Midrash. Ok. Que é transformar isso, de fato, num centro de educação para todas as idades. Midrash é mais do que aquela história que foi colocando o bode na sala, isso, aquilo e tal, depois de tirou, é mais que isso. Midrash é mais que isso. Midrash acho que de uma tradução livre, justamente poder estudar. O Beit Midrash, que na tradição a gente chama de Beit Midrash, é a casa de estudo, né, de conhecimento. Última pergunta. É mais fácil fazer uma prédica
na CIP ou dar uma entrevista para o Mosaico? Olha, acho que é mais fácil... deixa eu pensar. Acho que as duas coisas são diferentes, né? Essa é uma saída, olha, essa é uma saída mais tipicamente fácil. rabínica. Nós vamos enrolar e não vamos responder. Eu acho que... Não, porque fazer uma entrevista, eu vou respondendo o que você vem me perguntando e eu vou montando o meu pensamento. Você vai me direcionando, talvez, um pouco aonde você quer chegar, quais são as perguntas que você já pensou antes. Escrever uma prédica, às vezes você tem que escrever uma coisa que chegue ao mesmo tempo a 200 pessoas que estão lá e tocar 200 pessoas com um assunto muito pontual, porque é isso, a prédica você escolhe um assunto e tenta chegar no coração das pessoas. E aí tem a sua dificuldade também. Então as duas coisas são... Fernanda, é uma pena que a gente não tenha muito mais tempo para conversar, mas eu acredito que vocês já tiveram assim um aperitivo de quem é a Fernanda, como ela se comporta, a simpatia dela, a facilidade que ela tem de conversar. Eu espero que nós vamos ter a oportunidade de conversar muitas outras vezes Com muito prazer. no futuro. Muito prazer. Muito obrigado e Leitra Ott. Obrigada a você, Leitra Ott. Mosaico volta já já. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Agora você fica com o nosso querido parceiro Chefe Breno e eu fiquei sabendo que ele fez um delicioso estrogonofe em mais uma receita da cozinha da Edeshamami. Vai lá, Chefe Breno! Oi, Edeshamami! Quinto programa das nossas receitas clássicas. E hoje, um clássico dos clássicos dos clássicos. Hoje é dia do legítimo estrogonofe na cozinha da Edeshamami. Para fazer o estrogonofe, você vai precisar de 500 gramas de filé mignon em cubos, sal, páprica picante e pimenta do reino a gosto, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 250 gramas de manteiga, 1 cálice de conhaque, 2 colheres de sopa de uma boa mostarda, gotas de molho inglês, 3 tomates pelados transformados em purê, meia xícara de caldo de carne, 200 gramas de champignons fatiados e meia xícara de creme azedo. Bom, Edeshamami, estrogonofe é uma receita obviamente russa. Foi desenvolvida por um cozinheiro francês que trabalhava para a família, uma das famílias mais ricas da Rússia, chamada Stroganov. E com a dissolução do Império Russo, os nobres fugiram para a Europa e para a China, e essa receita foi com eles, e desta forma ela foi ganhando ingredientes como, por exemplo, o cogumelo. Originalmente o estrogonofe era uma carne com mostarda e smetana, o creme azedo. Aliás, já vou te dando, é muito difícil encontrar creme azedo no nosso mercado. Você vai comprar creme de leite fresco, pingar umas gotinhas de limão, em 2 a 3 horas você tem creme azedo. Começamos a receita com o nosso filé mignon em cubos, páprica picante, salzinho, pimenta do reino. Vamos deixar essa carne curtir aqui. Você pode deixar por 2 horas. Eu deixo por 1 noite na geladeira, para ela pegar bem o gosto. A primeira coisa que você vai fazer é ter um pouco de manteiga na frigideira. E agora nós vamos entrar numa discussão terrível. O estrogonofe leva ou não leva cebolas? Há discussões disso no mundo inteiro. Eu vou fazer sem. Se levasse, seria aqui.
ou sem as cebolas, manteiguinha, e nós vamos dar uma dourada nesses cogumelos. Enquanto isso, nós vamos pegar a farinha de trigo e dar uma enfarinhada na nossa carne. Isso daqui vai dar aquela casquinha gostosa. Muito bem, a gordura está quentinha. Nós vamos começar, sem pressa, a dar uma fritadinha na nossa carne. Se você tiver que fazer em mais de uma leva, para ela não soltar água e não abaixar a temperatura da gordura, é uma boa ideia. Turma, o ponto é esse, a carne está moreninha. Agora nós vamos partir para a flambagem. Pega uma concha, joga o conhaque na concha, aquece. E agora a gente põe fogo nela e flambada. Apagou o conhaque, a gente entra com os cogumelos que foram pré-preparados, o molho inglês, a mostarda, os tomates, uma mexida boa e, por último, o caldo de carne para dar uma molhada no nosso cozimento. 20 minutinhos, isso aqui vai estar uma coisa. Não sai daí, volto em 20 minutos no relógio. Passados os nossos minutos, a carne está naquele ponto gostoso, é hora de você corrigir o sal ou a pimenta se você quiser. Apagamos o fogo e entramos com o creme azedo. Aquela cor característica do estrogonofe. Tá aí de chamame. Nossa quinta clássica receita, um estrogonofe ou estrogonofe russo, como era preparado na época dos czares. Bete avon, bom apetite. Eu te encontro no próximo Cozinha da Ed Chamame. E a Rabina Fernanda da CIP, que conversou agora há pouco no Mosaico com o Rony, também deixou uma mensagem de Simchat Torah. Vamos conferir. Simchat Torah é a festa em que recomeçamos a leitura da Torá, a alegria da Torá. E nessa festa, lemos o último pedacinho e o primeiro, no mesmo dia. E isso nos convida a reler o mesmo texto, nos convida a olhar para as mesmas histórias, com um outro olhar. Nos dá uma oportunidade de nos encontrarmos com o mesmo de um jeito diferente, já que o ano mudou e já somos outros. Cada ano que passa, temos outra oportunidade de ler esse novo texto. A última letra da Torá é a letra Lamed. A primeira letra é a letra Bet. As duas letras juntas formam a palavra Lev, que é coração. Isso nos pede que coloquemos o nosso coração nisso que vamos fazer, nisso que vamos ler. Que coloquemos o nosso coração nesses valores e que possamos incorporar esses valores para as nossas vidas. Então, na festa de Simchat Torah, possamos recomeçar de outro jeito. Recomeçar colocando de verdade o nosso coração naquilo que fazemos e naquilo que vivemos. Chag Sameach. Charlotte Gainsbourg é uma atriz muito conhecida por seu trabalho com o diretor Lars von Trier, mas o que talvez poucos saibam é que ela também é cantora. Filha do astro francês Serge Gainsbourg e neta de judeus ucranianos, Charlotte é a atração do Pinata Música de hoje com a canção Heaven Can Wait. She's
in a Greyhound station with a first aid kit and a flashlight, going to a desert unknown. Heaven can wait and hell's too far to go. Somewhere between what you need and what you know, and they're trying to drive that escalator into the ground. Um aviso importante da Hevra Kadisha. Para que você receba em tempos os avisos de Yurtzeit e as datas em que os cemitérios estão fechados, é importante atualizar o seu cadastro. Não é muito trabalhoso, basta entrar no site da Hevra e entrar no link Atualizar Cadastro. Você também pode fazer isso pelo e-mail abaixo, cadastro@hevrakadisha.org.br, ou também pelo telefone 3329 7070. Vamos lá, ajude a Hevra a ajudar você. Atualize seu cadastro. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 17h50. Nossa sugestão de Kabbalah Shabat é no Beitel, Rua Caçapava, número 105, Jardim Paulista. Obrigado pela companhia mais uma vez. Até a próxima semana. Shalom e Leitraot!